Olá, pessoal! Hoje vamos dar início ao módulo 2 do nosso curso, onde vamos estudar a conservação dos recursos naturais, manejo ecológico de doenças e pragas. Na unidade 1, estudaremos estratégias de conservação e uso dos recursos genéticos, parte 1. Pessoal, hoje sabemos que existem mais de 350 mil espécies de plantas em todo o planeta. E se pararmos para pensar, percebemos que apenas uma parte é utilizada na agricultura e na alimentação. Então vamos analisar o nosso café da manhã. O que consumimos de espécies vegetais? O pão, que é feito do trigo, o café, alguns utilizam de açúcar, geleias, que podem ser feitas com diferentes frutos, margarina, que é feita de soja. E no almoço, o que consumimos? O arroz, o feijão, tomates, cebolas, batatas, abóboras, entre outros. À tarde e à noite, os alimentos geralmente se repetem. Assim, percebemos que apenas uma parte da nossa biodiversidade é utilizada para a alimentação. Essa mega diversidade vegetal representa uma enorme possibilidade de ampliação da variabilidade genética, que é essencial para a produção de alimentos, de fibras e energia. Você já pensou se tudo isso se perde? Vou relatar um fato histórico. A fome na Irlanda no final da década de 1840. Eu trago aqui as imagens de esculturas que foram feitas na Irlanda para homenagear as vítimas da Grande Fome. A fome na Irlanda, em razão da epidemia da requeima. Uma falha catastrófica na colheita do alimento básico da dieta dos irlandeses ocorreu nas plantações de batata. Em 1845, uma praga biológica, um fungo, foi descoberto. Ele se alastrou pelas plantações de batata da Irlanda, causando o apodrecimento precoce da safra. Como as batatas irlandesas sofriam com a falta da variabilidade genética, sendo, na verdade, idênticas entre si, geralmente as batatas são clones, rapidamente a praga se espalhou por todo o país, afetando todas as colheitas desta época. Sem poder vender as batatas apodrecidas, os proprietários de terra não tinham como pagar o trabalho dos camponeses, que foram então dispensados. O endividamento, a falta de emprego, a fome, fizeram com que o destino dos irlandeses fosse a imigração e a morte. Resumindo, pessoal, a falta de variabilidade da batata cultivada na Irlanda, nesta época, resultou um grande impacto econômico, social e ambiental. Este fato demonstra a grande necessidade de se manter a variabilidade genética das espécies. Para garantir a conservação da biodiversidade e a variabilidade genética, estratégias foram desenvolvidas para a conservação dos recursos genéticos. O resgate, a coleta,
e a caracterização dos recursos genéticos são atividades estratégicas para a conservação da nossa biodiversidade. Então agora vamos entender o que são recursos genéticos e por que sua conservação é muito importante. Os recursos genéticos, pessoal, é a parte da biodiversidade que é utilizada pelas pessoas. Está presente na nossa alimentação, na produção das fibras para os tecidos do nosso vestuário, em muito dos medicamentos que consumimos, nos combustíveis, na energia. Então, ele está presente no dia a dia das pessoas. Aqui veremos exemplos de recursos genéticos. Os vegetais, que são plantas silvestres que se adaptaram naturalmente ao ambiente, as plantas cultivadas, que foram desenvolvidas pelos agricultores e pela pesquisa, as plantas de outros países que possuem características importantes, que possam vir a ser utilizadas, e introduzidas, e as plantas de outros países que possuem características importantes, que possam vir a ser utilizadas. Os recursos genéticos animais, esses são mantidos em fazendas de conservação, onde guardam raças tradicionais. Podem ser conservados sêmens, ovócitos, embriões congelados em nitrogênio líquido, que servirão para melhorar as raças futuras. Os recursos genéticos de micro-organismos. Esses são mantidos desidratados, refrigerados ou congelados. Os micro-organismos contribuem para o controle de muitas pragas e doenças, assim como para a produção de vários alimentos, de bebidas, de medicamentos. Esses participam também da reciclagem da matéria orgânica que fertiliza o solo. Diferentes instituições de pesquisa no Brasil e no mundo têm trabalhado para a conservação e preservação dos recursos genéticos. Aqui podemos ver uma imagem da Embrapa Clima Temperado. Está localizada no município de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E ao lado, nós temos o Svalbard Seed Global Bank. É o maior banco de sementes do mundo. Aqui, nesse banco de semente, reconhecido como a Caixa Forte Mundial para a Preservação da nossa biodiversidade, tem sementes do mundo inteiro, de diferentes países. São preservadas para o uso futuro da humanidade. Assim, as coleções de germoplasma passaram a ter um papel fundamental para a conservação de espécies ameaçadas de extinção. O germoplasma é um material que constitui a base física da herança, sendo transmitido de uma geração para outra. Pode ser qualquer planta, semente, micro-organismo de origem animal, os sêmens, ovócitos, que podem ser guardados refrigerados ou congelados e que possam ser usados no futuro pela humanidade.